E paz, meus irmãos. Continuando o nosso tema, autoridade. Nós falamos na semana passada a autoridade da palavra de Deus e hoje nós estaremos falando sobre a autoridade de Jesus, sobre as forças da natureza, no caso, sobre a tempestade. Nosso texto básico, Marcos 4, 35 a 41. Procurem e acompanhem comigo. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esse texto da tua palavra e pedimos que o Senhor envie teu Santo Espírito para iluminar as nossas mentes e corações e nós entendemos por nós mesmos aquilo que o Senhor quer nos dizer. Isso te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o Mar da Galileia ou o Mar de Tiberíades, ou também como chamado Lago de Genezaré, é um extenso lago de água doce, localizado ao norte de Israel, e é muitíssimo perigoso. E mesmo os marinheiros mais experimentados preferiam não se arriscar depois de uma certa hora. Isso porque, devido à sua topografia, geografia e aos ventos violentos que vêm sem nenhum aviso prévio, em questão de minutos aquilo pode virar de um mar calmo para uma violentíssima tempestade. Mas os discípulos de Jesus eram homens experientes, eles sabiam navegar, sabiam entrar no mar, já estavam acostumados a entrar e sair do Mar da Galileia, conheciam bem o lugar, eram pescadores e, além de tudo, o Mestre estava com eles, então eles não tiveram medo. Ao comando de Jesus, prepararam os barcos e entraram no mar. E a palavra de Deus diz nos versos 37 e 38 o seguinte: ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Estavam completamente apavorados e também indignados com Jesus. Eles esperavam que Jesus estivesse acordado e os ajudasse ali. Eles estavam, de certa forma, acusando o Filho de Deus de não se importar com eles. Aliás, como se faz até hoje, as pessoas sempre têm, mesmo que não falem, mas têm na mente que Deus podia ter o livrado daquela situação. É algo que está no coração do homem, né? E Jesus não lhes respondeu uma só palavra. Jesus se levantou, também não orou ao Pai. Jesus apenas se levantou e se dirigiu ao vento e se dirigiu ao mar. É como na criação. Jesus era o Verbo, Jesus era a palavra, e Deus, pela sua palavra, ou seja, através de Jesus, criou todas as coisas. É isso que João diz no seu Evangelho, capítulo 1, do primeiro versículo. Ele fala: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o nosso Deus, este é Jesus.
Aqui também Jesus controlou as forças da natureza pela sua palavra. Eles estavam numa tremenda tempestade e, como na criação, Deus pela sua palavra, Jesus controlou as forças da natureza pela sua palavra. Ele não orou ao Pai para que o vento cessasse e não pediu para Deus acalmar a tempestade, mas falou diretamente com o vento e com o mar. Diz o verso 39, ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Jesus repreende seus discípulos agora. Primeiro o vento, depois o mar, agora os discípulos. Eles deveriam ter mais fé. E qual foi a reação dos seus discípulos? Apenas indagar entre eles. Possuídos de grande temor, eles diziam, quem é esse que até o mar lhe obedece? O vento e o mar lhe obedecem. Os discípulos andavam com Jesus, viam as suas obras e os seus milagres, viam as suas curas, mas não sabiam ainda quem era realmente o Senhor Jesus. Não acreditavam que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Mesmo depois de Jesus ter acalmado a tempestade, eles continuavam possuídos de grande temor. Agora, porque perceberam que ali estava mais do que um ser humano, eles estavam diante de um homem santo. Para terminar, meus irmãos, caminhando aqui para o fim, nós temos que falar para vocês que antes de entrar no mar, Jesus estava à beira-mar pregando para grandes multidões. E ele estava ensinando que ele, o Senhor Jesus, tem autoridade sobre o nosso corpo, porque promoveu curas, promoveu inclusive ressurreições. Ele estava ensinando que ele tem autoridade sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito, pregando o evangelho do reino e levando pessoas ao arrependimento e à fé, mostrando que há uma vida infinitamente melhor após a morte. E por fim, ele tem autoridade sobre os elementos da natureza, como no nosso caso, no nosso texto, quando ele acalmou o mar, acalmou a tempestade. Meus irmãos, a vida do crente é uma vida de confiança em Deus. Quem crê tem paz no coração, pois Jesus já morreu naquela cruz para nos dar a vida eterna. Ele venceu a morte e está assentado à destra do Pai. É Ele quem nos garante a vitória. Afinal, quem nos separará do amor de Deus? Meus irmãos, na vida do crente não há lugar para temor, pois o nosso Deus tem autoridade sobre todas as coisas. Tenha fé e que Deus nos abençoe.